estudantes. Eu sou a professora Júlia Carla, trabalho na rede municipal, sou professora de língua portuguesa. Hoje vocês terão a 14ª aula. Nessa aula, nós iremos dar continuidade ao estudo do gênero textual Memórias Literárias e iremos estudar transitividade verbal. Vamos lá? Retomando a leitura que nós fizemos na última aula do texto O Piqui Nosso de Cada Dia. Esse texto ele foi um texto finalista nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. E esse texto ele foi escrito por Luiz Eduardo Pereira, que foi um aluno daqui da nossa região, do Tocantins, que ficou entre os finalistas por conta desse belíssimo texto de memória literária que ele escreveu. Vamos reler um fragmento. Hoje pela manhã, ao contemplar o horizonte da janela da minha humilde residência, a nostalgia invadiu meus pensamentos. Senti saudade do que vivi na infância e agora só carrego as lembranças aquecidas em meu peito. Retomando as características do gênero textual Memórias Literárias, é um texto que tem a presença da subjetividade do narrador-personagem, ele contando as lembranças. Nessa situação, o aluno que escreveu essa memória literária, ele conta as lembranças de uma senhora que catava o pequi na sua infância. Então, ele fez uma entrevista com essa senhora e transformou essa entrevista em um texto de memória literária. Agora, eu quero que vocês releiam comigo esse fragmento. Nós já relemos. Vamos ler novamente. Hoje pela manhã, ao contemplar o horizonte da janela de minha humilde residência, a nostalgia invadiu meus pensamentos. Senti saudade do que vivi na infância e agora só carrego as lembranças aquecidas no meu peito. Observem aí no slide que está destacado: hoje pela manhã, agora só carrego as lembranças aquecidas em meu peito. Observaram que está destacado? Está em negrito e sublinhado? Ainda no trecho que introduz o texto, as expressões destacadas marcam qual característica do gênero memória literária? Essa que eu acabei de falar para vocês, que ele está contando as lembranças. A senhora que deu a entrevista para ele, ela falou hoje pela manhã. Ela usou essa expressão circunstancial que remete ao presente, porque era o momento que ela estava lembrando daquele passado que foi contado por ele no texto O Piqui Nosso de Cada Dia. A partir da leitura do texto, responda: é possível identificar o tempo em que os fatos se deram? Há expressões que marcam o momento exato em que as ações ocorreram? Pelos verbos usados, é possível saber se a ação ocorre no presente ou no passado? Em que tempo ocorreram os fatos relatados? Várias perguntas nessa questão. Então, a primeira é a seguinte: se é possível você identificar o tempo que os fatos ocorreram? Sim, nós podemos identificar, sabemos que é no passado. E há expressões que mostram que essas lembranças, elas são lembranças ocorreram no passado. Expressões circunstanciais e o emprego dos verbos no pretérito. Nesse texto, nós temos a presença dos verbos no pretérito imperfeito e no pretérito perfeito. Compare os verbos destacados no trecho e reflita se eles foram empregados no pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. É possível perceber se os verbos destacados estão no pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Na aula anterior, eu expliquei para vocês que o pretérito perfeito é um passado concluído. Catei pequi. Catei, terminei de catar, passado concluído, pretérito perfeito. Catava pequi, era uma ação que teve continuidade, ele não catou só uma vez, ele catava, então catou várias vezes, pretérito imperfeito. Os termos essenciais da oração. O que é uma oração, 8º ano? Uma oração é toda frase que tem verbo. Teve verbo é uma oração. Ou verbo ou locução verbal, que são dois verbos com valor de 1. A oração tem os termos essenciais que ela precisa ter. Essencial é algo necessário. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Termos essenciais da oração. O que é o sujeito?
O sujeito, eu costumo falar que é o termo a qual o verbo se refere. Há várias definições para o sujeito. Elemento a quem se declara algo, estabelece concordância com o verbo. Aí a gente entra na concordância verbal. Mas coloquem na cabeça de vocês, elemento a quem se declara algo. E o predicado, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Vamos fazer aí a leitura do slide. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Sujeito, elemento a quem se declara algo, e predicado, tudo o que se diz sobre o sujeito. Mamãe estava na cozinha preparando o tradicional bolinho de chuva salpicado de canela em pó para saborearmos com um café quentinho, cujo nostálgico sabor ainda trago na memória até hoje. Temos aí destacado os verbos estava, saboreávamos e trago. Estava. Qual é o sujeito desse verbo? Quem que estava? Mamãe. Mamãe estava na cozinha preparando o tradicional bolinho de chuva. Mamãe é o sujeito. Estava na cozinha preparando o tradicional bolinho de chuva, é o predicado. Para saborearmos com café quentinho. Saborearmos é o outro verbo destacado nesse fragmento. Saborearmos. Quem será o sujeito desse verbo? Observem a desinência verbal, por ela vocês identificarão o sujeito, ele está oculto, é um sujeito desinencial, sujeito oculto. Nós saboreávamos. E tem outro verbo, trago na memória até hoje. Eu trago na memória até hoje, também está implícito o sujeito. Note que nesse trecho o verbo estava, saboreávamos e trago concordam com o sujeito ao qual se refere. Tem que ter essa relação harmônica aí de concordância verbal. Conceituando transitividade, intransitividade verbal e verbo de ligação. Pessoal, eu tenho verbo de ligação, tenho verbo de ação. Eu tenho verbo significativo e verbo não significativo, que são a mesma coisa. Verbo significativo, verbo de ação. Verbo não significativo, verbo de ligação. O verbo de ação, ele vai expressar uma ação desempenhada pelo sujeito, um processo. E o verbo de ligação, ele vai expressar uma característica, uma mudança de estado do sujeito também. Ele serve para ligar, o verbo de ligação. Quando eu tiver verbo de ação, verbo significativo, meu verbo pode ser intransitivo. Vamos aqui no quadro, ó. Ele pode ser intransitivo. O verbo será intransitivo quando ele for autossuficiente, ele não precisar de complemento. Como temos aí no exemplo do slide. Nasci e cresci nessa pequena cidade. Nasci. Sentido completo, não precisa mais de nada, é um verbo intransitivo. Cresci, também sentido completo. Nessa pequena cidade é uma expressão que dá a ideia de lugar, adjunto adverbial, ou então dá a ideia de circunstância de lugar. O verbo pode ser transitivo. Quando eu tiver verbo transitivo, ele pede complemento, ele está com sentido incompleto, ele precisa receber esse complemento verbal. Esse complemento ele pode vir de duas formas, de forma direta e de forma indireta. Se o complemento verbal vier de forma direta, sem auxílio de preposição, eu tenho objeto direto. Se o complemento verbal vier de forma indireta, com auxílio de preposição, eu tenho objeto indireto. Então, o verbo transitivo, ele pede complemento, ele tem sentido incompleto. E esse complemento são os objetos indireto e os objetos direto.
Vamos aí analisar no exemplo do slide. A nostalgia invadiu meus pensamentos. Invadiu é o verbo, observem, está destacado. Quem que invadiu meus pensamentos? A nostalgia, sujeito. Invadiu meus pensamentos é o predicado. O verbo desse predicado é um verbo significativo, é um verbo de ação. Invadir é uma ação. Então, invadiu o quê? Meus pensamentos. Se tivesse assim, a nostalgia invadiu, ponto, o sentido estaria completo? Observem que o sentido estaria incompleto. Então, o verbo é um verbo transitivo. Ele pediu o complemento, e o complemento aí, meus pensamentos. Verbo transitivos indiretos. Voltando aqui, meus pensamentos. Não tem preposição, porque meu é um pronome pensamento substantivo. Foi o complemento verbal, ele foi diretamente completar o sentido do verbo. Já nesse outro exemplo, o cheiro forte vinha do Pequi. Quem vinha do Pequi? O cheiro forte, sujeito. Vinha do Pequi, predicado. Quem vem de algum lugar, do Pequi. Observa aí a preposição do. Então, eu tenho um objeto indireto. O objeto indireto ele vai ser introduzido ao seu verbo com auxílio de preposição. O objeto direto, ele completa o sentido do verbo transitivo direto sem auxílio de preposição. Observem aí no exemplo. A nostalgia invadiu meus pensamentos. Veja que o verbo invadiu apresenta um complemento para indicar o que foi invadido. Nesse caso, meus pensamentos. Já o objeto indireto, ele precisa do auxílio da preposição. Responde principalmente às perguntas de quem, para quem, com que, de que, para que, a que. Observem o exemplo. O cheiro vinha forte do Pequi. Quem vinha? O cheiro, sujeito. Vinha forte do Pequi, predicado. Vinha de quê? Do Pequi. Olha a preposição do. Então, eu tenho aí um verbo transitivo indireto que recebeu um objeto indireto. Os verbos também podem ser transitivos direto e indireto, quando eles receberem os dois tipos de complemento. Nesse caso, esses verbos, eles recebem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Bebíamos água do pote. Bebíamos é o verbo. Quem que bebia aqui, gente? Nós bebíamos. O sujeito ele existe, tá bom? Nós bebíamos água do pote. Quem bebe algo. Bebe o quê? Água. Bebe algo de algum lugar, do pote. Então, bebíamos água, objeto direto, do pote, objeto indireto. Então, esse verbo é transitivo direto e indireto. Os verbos também podem ser de ligação. Quando você tiver uma oração que tem verbo de ligação, ela vai ter os termos essenciais, tá? Sujeito e predicado. Mas ela não vai ter objeto direto nem indireto. Ela vai ter o sujeito, o verbo de ligação, conectando ao sujeito um predicativo do sujeito que vocês não irão estudar mais para frente. Mas eu quero que vocês aprendam hoje o que é verbo de ligação. Observem. É aquele que, expressando o estado, liga características ao sujeito, estabelecendo entre eles, sujeito e característica, certos tipos de relações. As casas eram simples, com paredes de enxumento e cobertas de taipa. Observem que está destacado aí no exemplo, eram. Eram é um verbo de ligação. Quem era? As casas, sujeito. Elas eram o quê? Simples com paredes de enxumento. Observem que esse verbo eram, ele ligou o sujeito ao que foi dito sobre ele. Esse verbo, ele serviu para apresentar uma característica das casas do sujeito. Nossa aula foi sobre transitividade verbal e retomamos as memórias literárias. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pesquisem o conteúdo.
E foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Até logo, pessoal!